Então, pessoal, bom dia para todos, para todas, certo? A gente agora começa, seria a nossa segunda unidade, certo? A primeira, a gente viu basicamente os 4 elementos para fazer o roteiro e não chegou ainda a elaborar realmente um roteiro. A gente fez um argumento, a sinopse, a curva dramática, o storyboard e começou a dar uma pincelada no que seria o roteiro, certo? Eu falei para vocês que a gente precisava, né, eu senti falta da gente trabalhar um pouquinho com linguagem visual para dar um certo respaldo quando formos elaborar o roteiro, certo? Porque no roteiro você vai indicar como a cena deve ser trabalhada, certo? Então, na realidade, o roteirista ele tem que se imaginar contando uma história e vendo como essa história está sendo contada, certo? Então, esses 4 elementos, né, do pré-roteiro, né, no caso, né, o argumento, a sinopse, a curva dramática, o storyboard, a gente viu. Começamos a pincelar um pouquinho o roteiro e a gente vai dar um stand-by em roteiro, né, na escrita do roteiro, e vamos ver um pouco a linguagem visual. Como eu falei na aula passada, a linguagem visual, né, assim, vai ser a mãe de todas, é a linguagem cinematográfica. Ela vai ser a primeira a se fundamentar como a linguagem técnica, como a gente fala, né? Uma imagem capturada por um dispositivo, por um aparelho, e como se conta a história. Né? O cinema, ele como espetáculo, né? Como a gente entende, né? O contador de história, ele começa por volta de 1895, né? Com quase um senso comum com os irmãos Lumière, e mais ainda com a apresentação em um café em Paris dos filmes, né, feitos por Méliès, né, Georges Méliès, que era um mágico, era um cara de espetáculo, e ele viu naquela máquina dos irmãos Lumière uma coisa, eu posso fazer alguma coisa com isso aqui, né? Isso aqui tem uma coisa interessante. Então, se os irmãos Lumière, eles criaram a primeira produtora, eles criaram a primeira, assim, o primeiro grupo, né, de produção de cinema, Georges Méliès, ele vai ser o cara que vai dizer, ó, isso aí não é só para gravar a imagem, não, isso aí é para contar a história. Então, de 1895 até aproximadamente 1905, o cinema ele vai tentando buscar uma linguagem. Então, a primeira história, né, a primeira forma de se contar a história era deixar a câmera parada e as pessoas se movimentando na frente, como se você estivesse gravando um sai de baixo, né? Se estivesse gravando um teatro, sem movimentar a câmera. Isso vai até 1905, quando a câmera, né, o aparato técnico, né, permite que ela saia do pedestal e você consiga caminhar pelo espaço. Reza a lenda, né, que essa primeira projeção no café em Paris causou, né, um estrago de 16 pessoas feridas, 2 com o pé quebrado, né, porque quando o trem vinha, a projeção, as pessoas começaram a correr assustadas. Né? E Meli, que era um mágico, disse, ó, aí tá a sacada. Né? E outro filme de Meli, o Méliès, né, depende, ele ele tá gravando, né? Era a manivela que rodava, né? Que rodava o filme, né? Para gravar. E aí a manivela, num momento, trava e depois destrava. E aí, quando ele vai projetar, vem uma ambulância e automaticamente depois a ambulância vira um carro funerário. Porque naquela travada saiu a ambulância e entrou o carro funerário.
eles começaram a ver, ó, aqui da samba. Outra coisa interessante era que os filmes eram vistos né, de frente, né, assim, de trás para frente, e depois eles voltavam o filme. E aí as pessoas esperavam, ficavam achando graça no filme sendo rodado ao contrário, né, para rebobinar. Você não tem essa idade não, mas teve uma época que você tinha uma fita de VHS, e se você fosse na videolocadora e não rebobinasse, você pagava uns 5 conto, porque você não rebobinou o videocassete. No caso, era rebobinar o filme. Então, assim, foi se criando essa linguagem, esse filme, né, que foi citado aí, A Viagem à Lua, e já aparece alguma coisa, né, já aparece uma linguagem, mas mesmo assim a câmera fica parada e é como se você gravasse um teatrinho. Né? Quem realmente vai fundamentar a linguagem cinematográfica é quando é fundada Hollywood, por volta de 1909, rebobinar, é voltar, você voltar o filme para trás, né? Você tirar a fita ao contrário, para voltar ao início do filme. E bobina, né? Bobina é um cilindro que gira. Então, esse filme, A Viagem à Lua, ele é de Méliès, né? Ele já tem algumas coisas, né? Perspectiva, já tem um tratamento, né, de efeitos especiais, mas ainda a câmera é parada. Quem vai realmente dar o salto, vamos dizer assim, qualitativo na linguagem cinematográfica é David Wright, se não me engano, Griffith, o David Griffith. Griffith é um dos fundadores de Hollywood. Hollywood vai ser fundado o seguinte, certo? Quem mandava em Nova York era Thomas Edison, mandava mesmo, um gangster. Então, ele não permitia que ninguém filmasse. Ele botou para correr uma produtora dos irmãos Lumière em Nova York, na porrada. E ele tinha um cineminha que você botava o rosto assim e por um níquel você via o filme. Tem até um canal na TV paga, não sei se ainda tem, é Nickelodeon. Né? Ou seja, Odeon do níquel, que era uma maquinazinha para você botar o rosto e ficar vendo. Então, isso aqui é só uma pincelada dessa situação. Vou entrar muito nesse. Se quiser dar uma olhadinha, vocês vão ver isso mais com audiovisual, com Carol. Aí você vai entrar realmente em linguagem cinematográfica. Eu não vou só dar uma pincelada, porque não estou nem passando muita coisa. Se quiser procurar, eu vou deixar o nomezinho aí, vocês vão. Aliás, quem está, né, fazendo a coisa, a curadoria, procura aí. Jorge Méliès, Irmão Lumière, Thomas Edison, Griffith. Esses são os primeiros. Griffith ele vai criar aquilo que vai ser a linguagem cinematográfica, propriamente dita, né, com a montagem. Não era montagem, você gravava para depois montar o filme. Né? Então aí começa Hollywood. Sim, Hollywood era o quê? Tinha um grupo de judeus que começou a brigar com Thomas Edison. Né? E começou uma campanha antissemita. E aí o que, é que eles fizeram? Eles foram para a Califórnia, que era um local terra de ninguém ainda, e perto do México. Então, se desse alguma merda, eles corriam para o México. Então, em Los Angeles, ou nos arredores de Los Angeles, eles fundam os primeiros estúdios e aí a grande indústria norte-americana de cinema. Posteriormente, os russos, né, ou no caso os soviéticos, vão para os Estados Unidos, vão estudar, vão criar a primeira escola de cinema que ainda hoje existe. Quem quiser seguir lá no Instagram, é VGIK, VGIK, que é um acrônimo para Escola de Cinema Moscou, Escola Estatal de Cinema de Moscou. E os russos vão, os soviéticos, no caso, nem todos eram russos, vão para Nova York, para Hollywood, estudar o filme. E aí vão criar essa escola e 4 grandes cineastas que ainda hoje são estudados e são referenciados ainda hoje para fazer cinema. Enfim, a pincelada foi essa. Certo? Então, nós vimos o argumento e a sinopse. Na sinopse, o que é que nós tínhamos? O cenário, personagens e ações. O primeiro filme realmente de contar a história é Viagem à Lua, de Méliès.
certo? Coloque aí depois aí, quem tá anotando aí, botando nos comentários. Méliès, M-E-L-I-E-S. Eu considero o primeiro filme A Viagem à Lua. E os outros não são filmes propriamente ditos. São assim, o pessoal tá lá, ele vai filmando a cidade, vai filmando o pessoal andando, vai filmando um trem, vai filmando um navio. Mas de contar a história, o primeiro é A Viagem à Lua, de Jorge Méliès. Tem um filme, anota aí vocês aí, por favor, nos comentários. É A Incrível História de Hugo Cabret. A Incrível História de Hugo Cabret. Que justamente é meio alegórico, mas conta a história de Méliès. Então, voltando para cá, né? Então a gente viu isso, né? O argumento, a sinopse. Muito legal esse filme. No roteiro, certo? O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer essas ações de câmera, né, que é a linguagem, as falas e os diálogos, a descrição da ação e, além da ação de câmera, o movimento de câmera, que é o plano. Na linguagem cinematográfica, plano é uma imagem entre dois cortes. Né? Genericamente, você está vendo aquela coisa, né? Ação, corta. Essa ação e corta, que ninguém faz mais isso hoje, né? Isso virou lenda, chama-se plano. Então, o plano é uma filmagem sem corte. Né? Começou aqui, cortou. Você pode ter um plano de 4 minutos, como você pode ter um plano de 1 segundo. Mas o plano é aquilo que dá o ritmo da história. Certo? E o plano seria a linguagem mínima, ou seja, a base, seria a palavra do cinema. Você tem a palavra, a frase e a sentença. Pronto. A palavra seria o, o plano, né? A sequência seria a frase e a sentença, né? O sentido que você dá a essa frase é a montagem. Esses são os 3 elementos da linguagem cinematográfica que aí para qualquer linguagem visual ela é utilizada. Né? Então esse movimento de câmera que vamos ver hoje e o storyboard, sim, pode ser considerado isso. Produção visual, certo? Pronto, o plano para o quadrinho é o quadrinho, ou seja, o quadrinho nas histórias em quadrinhos equivale ao plano no cinema. Então, storyboard é a simulação, né, que é como quero aquilo ali, e a curva dramática. Nessa simulação, é por isso que o storyboard é bem importante, para você simular essa curva dramática na história. Com o desenvolvimento da tecnologia, os filmes dos dias atuais se tornam muito realistas, como se fosse na vida real, o cinema evoluiu muito. Não, na realidade é o seguinte, vejam sempre, o cinema ele é uma simulação da realidade. É o que é uma simulação? Porque você está gravando em quadros, né, ou uma imagem. Então nunca imagine que o cinema é a realidade. Ele é sempre um recorte. Mesmo que você deixar a câmera ligada na sala de aula e gravar a sala de aula o dia todo, aquilo ali é um recorte. Porque falta o resto, né? Falta o que está em volta. Né? Lembrando que quando você vai contar a história, você vai ter o quê? Você vai ter o roteiro, você vai ter os planos, a filmagem, o som, a fala. Lembrando que som é uma coisa, fala é outra. A fala só vai entrar no cinema em 1930, pessoal. Ou seja, de 1905, quando, né, vamos botar 1909, quando o cinema se torna cinema, com porta e grife. São os dois norte-americanos. Não havia a fala. Aliás, o pessoal achava dispensável. Para que você vai ter fala? Precisa, eu estou trabalhando com imagem. Chaplin, né, ele era conhecido porque ele detestava a fala. O primeiro filme de Chaplin com fala foi
acho que a partir depois de 1940. Ele se negava a usar fala que ele achava que não fazia parte do cinema. Quando Chaplin fez Tempos Modernos, em 36, 6 anos já havia fala, né, a voz no cinema, que era complicado, viu? Porque para você sincronizar a voz com a imagem. Basta ver novela mexicana no SBT ou então aquele seriado Chaves. A sincronia da dublagem é lenda. Mas assim, voltando. Então você tem essa curva dramática e os planos dessa intensidade dramática. Então o storyboard ele tanto serve para dizer, ó, o filme começa, né, a cena tem esse ritmo, e também para dizer, ó, eu quero que a câmera se porte desse jeito. Né? Se ela está muito próxima, se ela está muito distante, né, se ela está mais lenta, isso tudo faz parte da linguagem. E o roteirista tem que ter domínio disso. Certo? Ele tem que ter um domínio do tempo da cena. Essa cena vai demorar mais, então abre o plano, né? Aparece as imagens, aparece, compreendendo? Então você vai dando essa ritmação. Essa atividade a gente vai deixar para depois, né? Eu quero me concentrar mais hoje nessa linguagem do cinema e do vídeo, né? Como eu estava falando. Então, a unidade mínima da linguagem visual vai ser o plano. E o que é um plano? É uma imagem entre dois cortes. Né? Começou, parou. Isso é um plano. Depois você tem a união de planos, que a gente chama de sequência. São vários planos colocados um pós o outro. Certo? E depois vem a montagem, que é o método de criação. Como é a montagem? Que plano vem primeiro, que plano vem segundo? Como é que eu vou montar o filme? Para a escola soviética, né, que é a grande escola de cinema, 1920, a montagem era a alma do cinema. Era na montagem que o cara colocava o ritmo, né, que ele fazia a, a comparação. Né? Então hoje a gente vai ver os planos, né? Tem vários planos, mas assim, o mais conhecido. Eu coloquei lá no sala de aula, tem um textinho sobre os planos, bem legal, assim, bem resumido, bem explicado. Certo? E a gente vai ver o modelo, né, de montagem da escola soviética e principalmente Pudovkin. Volodymyr Pudovkin, ele criou um modelo de montagem que ainda hoje é utilizado. Né? Que ele começa sincronicidade, contraste, leitmotiv, são coisas utilizadas ainda hoje no cinema, e quando falta você sente, né, que alguma coisa não está rolando direito. Né? Não tá, né? Tem um filme mesmo para mim que depois eu, quando passar a parte de... Por isso que quando os diretores de filmagem querem fazer uma cena de luta corporal, mas autores não são muito bons nessa parte, eles fazem uma sequência com vários cortes. Sim. Para dar intensidade também, né? Para dar, veja, eu vou dar uma tapa em mim, certo? Pá. Quanto mais quadros, quanto mais planos eu fizer essa tapa, mais lenta ela vai ser. Então, se eu quero que essa tapa tenha intensidade, eu boto minha mão aqui e depois boto só meu rosto para cá. Quando eu juntar, é como se a tapa tivesse uma intensidade maior do que ela não tinha. Então, assim, quando você coloca muito plano, né, ou muda muito a variação de planos, isso dá uma intensidade. Né? Isso é utilizado em luta, ou mesmo quando você quer dramaticidade. Pronto, arquivo confidencial no Faustão. Né? Quando o cara começa a se emocionar, a primeira coisa que ele faz é dar um close no olho do cara para ver se o cara chora. Ou se o cara estiver chorando, então é a festa, né? Porque aparece o olho desse tamanho chorando. Sim, você tem que explicar a cena.
Chaves é fantástico, né? Chaves é uma aula de o que é muito ruim é muito bom para você, certo? São técnicas, né? Então, assim, isso daí vocês vão desenvolver mais com audiovisual, vocês vão produzir realmente. No caso aqui, a gente está fazendo mais roteiro. Ah, peraí, Chroma Key é mais antigo, viu? Peraí. Chroma Key, acho que eles desenvolveram a partir de década de 50, quando a televisão começa a ficar colorida. Né? Cuidado aí, Chaves é antigo, é mal feito, é tosco, mas é novo. Né? Década de 70. Entendeu? Não é também essas coisas antigas, não. Certo? E o cinema, ele é bem mais. A cor no cinema, a Technicolor, ela é a partir da década de final de 40 e início de 50. A televisão começa em 1950. A televisão vai ganhar cor final de 60 e início de 70. Então, assim, são, são processos diferentes. E a cor no cinema é diferente da cor da televisão. A cor no cinema, a Technicolor, ela é uma cor transparente, translúcida. Ela não é o RGB. O RGB é a luz, é a cor do computador, da tela. O cinema não é RGB, é CMYK. É a mesma de impressora jato de tinta, porque é um anteparo e a luz passa por ele. No caso da televisão, a cor é luz. No cinema, a cor é a película. Beleza? Então vamos lá. Estou aqui bem básico, certo? Então, plano geral. O plano geral é quando aparece, né, a tela toda aberta, né, normalmente aqueles planos de Chaplin no final, né, que tinha estrada. Quando, sei, Star Wars, Guerra nas Estrelas, ele dá né, aparece a paisagem. O plano geral normalmente é para se localizar no espaço. Não é só para paisagem, mas para o espaço. Uma sala, né? A sala toda, um detalhe. Então, o plano geral, né? O planíssimo geral que eles chamam, que é a tela que você está vendo o mundo, então é para dar a ideia do cenário. Certo? Vou lembrando, veja, você pode ter um plano geral e, ao mesmo tempo, uma pessoa aparecer no primeiro plano. Aí entra a perspectiva. E aí cabe ao diretor essa capacidade de elaborar como contar a imagem. Veja, essa coisa de contar a imagem, ou contar a história, narrativa, através de imagem, é muito interessante, porque, logo voltando ao início do cinema, nos primeiros filmes, tinha o chamado explicador. A imagem a digital, ela é bem anterior. Por volta de 2010, 2011, já se tinha um plano de imagem digital. Né? Agora, quando ela vai se popularizar, aí vai ser, acho que a partir de Dilma, se não me engano, 2014. Mas voltando. E, geral, o que eu estava falando? Sim, o início do cinema, como a câmera ficava parada, né, e muita coisa acontecendo, ficava um explicador do filme. Então ficava um cara junto da tela, dizendo, ó, oh, preste atenção nesse aqui que vai acontecer agora, preste atenção nesse cara que está aqui, ele vai cair, ou esse cachorro aqui, ele vai começar a latir. Porque, como a câmera não podia fazer isso, né, ó, preste atenção no cara, né, preste atenção no cachorro, é a câmera fazer isso, quem tem que fazer é o cara lá explicando. Quando a câmera sai do pedestal e começa a caminhar pelo espaço, aí sim o cinema virou cinema. Eu vou contar história através de imagens. Não precisa mais ninguém para me ajudar. A própria imagem, o som, né, ela acompanhada de outros sentidos, vai me ajudar. Então, aqui o plano geral médio, né, quando aparece a pessoa por inteiro, ele coloca aqui um significado. Né? Vamos dizer, o plano geral, né, é um plano descritivo. Eu acho meio assim, porque ele é aberto, né? Ele está mostrando o cenário.
Para mim, descrição é quando você mostra detalhe, né? Mas, enfim, em termos descritivo, assim, ele apresenta a cena para você. O plano geral médio é quando a cena aparece como um todo. Então, seria um plano narrativo. Isso tá aí, mas, assim, é questionável essas nomenclaturas. O plano americano, que vem do joelho para cima, né? Será, assim, para você mostrar a imagem toda, pode só do joelho para cima, o cara está aparecendo. Plano médio, que é mais ou menos do plexo, né, do umbigo para cima, ele usa muito utilizado em TV. Como a televisão era menor, então o jornal, né, o cara ficava aparecendo como eu estou aqui. Você tem um plano médio, como vocês estão me vendo aí. E a tela era menor. Plano geral é quando você mostra uma cidade, por exemplo. Vamos dizer que tem uma série que aparece a cidade, ele mostrando a cidade, né, a silhueta da cidade. Aquilo ali é um plano geral. Então você chega lá, o cara mostra um quarto. Né? Então, é um plano geral, é apresentar o cenário. Tem uns vídeos que eu coloquei para vocês, vou ver se ainda dá para ver aqui e fica mais claro. Aí plano médio, o plano próximo, né, quando praticamente, né, dá esse chamado zoom, eu não transforma qual dele, né? Realmente eu não estou lembrando. O plano próximo, quer dizer, a câmera vai se aproximando, né? O famoso close-up, né, que é quando aparece só o rosto, o detalhe do rosto. Então veja, esses planos eles vão mostrando a intensidade. Não adianta saber aqui o que é um, o que é outro, é outro. Né? Tem uma série que eu gosto muito, da HBO, Westworld. Né? Tem uma cena que ele quer mostrar que a pessoa, você não tem como saber se a pessoa roubou ou não pelo olho. Né? Aparece o olho da pessoa refletindo a imagem. Então dá um close no olho. A cena é fantástica, certo? Mas para mostrar que ali tem um detalhe, né? Lembrando sempre, cinema ou montagem é recortar. Recortar para contar uma história. Certo? Ou seja, a câmera não consegue pegar tudo, então ela vai no detalhe. Né? E assim, o celular, ele abriu uma outra forma de ver o filme. Tem para dar intensidade dramática, Adriano. Né? Para mostrar de perto, para dar uma intensidade maior no que você quer falar. Certo? A pessoa está apavorada, quanto mais você vai aproximando o olho aberto, dá essa intensidade. Tá falando da série Westworld, perdi. Tô lendo. Aqui tem esses tutoriais aí para você dar uma olhada. Eu vou passar agora um videozinho. Testei aqui, acho que funcionou com vocês, não foi? Ver se a gente consegue. Eu vou ficar mudo aqui no celular. Ótimo, Fernando. Vai colocando aí. Vão me guiando aí, se vocês estão escutando ou não, tá? Que eu estou com o celular e tô com o notebook, certo? Vejam aí, por favor.
começar a gravação. Hoje a arma tem que estar cuidado com as regras. Hoje nós vamos começar a discutir as questões relacionadas à gravação dos vídeos científicos. Como toda Melhorou? produção, ela se baseia nas mesmas regras da produção de fotografia. Todo o conteúdo, dado até o momento, vai ser utilizado também. Veja agora. O áudio está chiando. A gravação dos vídeos científicos. Como toda a produção de vídeos, ela se baseia nas mesmas regras da produção de fotografia, todo o conteúdo estudado até o momento vai ser... Pronto, então Dá para dá escutar, né? Beleza. Esse aqui é o Esse aqui é o tutorial tutorial para de falar do falar plano do cinematográfico, cinematográfico, certo? certo? Então, é É rapidinho. rapidinho. Eu não Eu vou não vou passar passar esse esse tempo tempo todinho, certo? certo? Só para Só para vocês terem vocês uma terem ideia uma do que é ideia o do que é o plano cinematográfico. cinematográfico. Ok? Ok? Paulo, não sei se foi para todo mundo, mas ficou uma A voz diferença é que os vídeos refletindo têm na outra. uma sofisticação muito maior do que das fotografias. Vamos lembrar que cinema é fotografia, só que para cada segundo de cinema, nós temos aproximadamente 24 quadros, 24 frames. Esse número de frames pode variar, 12, 24, 30, 60. Depende da qualidade da câmera, depende da proposta cinematográfica. Então, cada um desses quadros, eles têm que ser pensados no cinema, assim como são pensados na fotografia. E para o tutorial de hoje, nós vamos começar, então, a ver os planos cinematográficos. Ou seja, a maneira como nós vamos enquadrar as imagens nos nossos fotogramas, ou seja, nas cenas, né, os planos das cenas, ela identifica um plano. Que tipo? Eu trago para vocês aqui uma imagem, uma pintura de Bethel Worms, né, Saudades de Nápoles, e mostra para a gente também uma preocupação com o plano. Que tipo de plano vocês acham que é esse? Então, ao final do tutorial de hoje, eu espero que vocês consigam, ao olhar essa pintura, essa tela, identificar o tipo de plano cinematográfico que nós temos. Como definição, né, então, um plano cinematográfico é o conjunto ordenado de fotogramas ou imagens fixas
limitados parcialmente por um enquadramento. Pode ser fixo ou móvel, e temporalmente por uma duração. Os planos eles podem ser divididos de diversas formas. Referente à distância entre a câmera e o objeto, referente à sua duração, referente ao ângulo vertical, referente ao ângulo horizontal e referente ao movimento. Tem que ser destacado aqui que a nomenclatura para planos ela não é universal, ela varia muito e existem até alguns diretores de cinema que usam termos próprios, específicos deles mesmos. Agora, alguns termos são utilizados amplamente e esses termos eu vou apresentar aqui para vocês. Além de nós termos referencial dos tipos de plano que nós podemos utilizar e isso aumentar nossas possibilidades artísticas, também é interessante ter o domínio desse linguajar para que a gente tenha uma facilidade maior de comunicação entre os profissionais do audiovisual. Então, um diretor de arte se comunica com um diretor, se comunica com um fotógrafo, e eles têm que se entender pelo simples fato do uso de um termo, como, por exemplo, plano americano. Eles têm que todos falar a mesma linguagem, têm que todos saber o que eles estão querendo se referir, o que eles estão querendo produzir ali. Bom, então, tomando o primeiro grupo de planos, aqueles referentes à distância entre a câmera e o objeto filmado, vamos analisar o plano geral. Então, esse é um fotograma do filme Star Wars, O Despertar da Força, que traz o plano geral. O plano geral ele mostra uma paisagem ou o cenário completo. Então, nós temos aí a imagem do BB-8 e ele localizado no seu cenário, nessa região desértica. Então, o plano geral, muitas vezes, ele é utilizado para ambientar a cena. O plano médio, aqui nós temos uma imagem do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, e ele mostra um trecho de um ambiente, em geral, com pelo menos um personagem em quadro. O plano americano, aqui o filme Por um Punhado de Dólares, estrelado pelo fantástico ator e atualmente diretor Clint Eastwood, foi uma nomenclatura inventada justamente nos Estados Unidos para se referir ao plano a arma dos cowboys. Então é aquele plano que pega a cabeça do ator até a região do final da arma que está presa à cintura do ator. Então, ele mostra um único personagem enquadrado não de corpo inteiro, mas da cabeça até a cintura ou até os joelhos. Né? De preferência pelos joelhos, porque era justamente a área capaz de apresentar o ator e a arma que ele carregava. O primeiro plano, aqui uma imagem do filme Planeta dos Macacos, A Guerra. Ele mostra um único personagem em enquadramento fechado. Já começa a dar uma dramaticidade maior para a cena. O close-up, aqui uma imagem do filme X-Men, A Fênix Negra. Quem acompanha a franquia sabe que esse é o personagem Magneto. E ele mostra o rosto de um personagem. Então você quer mostrar o detalhe do rosto, a expressão do personagem, isso é uma facilidade que o cinema tem e que o teatro não tem. Então você pode se aproximar bastante do personagem, fazendo com que pequenos detalhes da sua expressão facial sejam revelados. E o plano detalhe, aqui um fotograma do filme Laranja Mecânica, um filme perturbador, né? Um filme do fantástico, incrível diretor de cinema Stanley Kubrick, e que mostrava um retrato quase que anatômico da violência. E o plano detalhe era, nessa cena, muito importante para mostrar ali um tratamento, né? Uma proposta de um tratamento para combater
parte do corpo de um personagem ou apenas um objeto. Não precisa ser só os olhos, pode ser qualquer parte do corpo de qualquer objeto. Tem ali uma importância na narrativa da sua cena. Bom, referentes à duração da cena, nós temos o plano relâmpago, fiz um trocadilho aqui, né, com o personagem Relâmpago McQueen, do filme Carros 3. O plano relâmpago dura menos de um segundo, corresponde a quase um piscar de olhos. Ele é muito utilizado para dar a ideia de uma transição muito rápida de cena, né, um personagem rápido. O plano sequência é um plano muito sofisticado. Muitos filmes eles foram elogiados pelo diretor ter conseguido fazer um plano sequência. Um desses filmes está representado aqui, é o Birdman. É um plano tão longo que se pode dizer que corresponde a uma sequência inteira do filme. Então, normalmente, esses filmes eles são ensaiados por meses e quando você começa a filmar, você não faz cortes mais, né? Então, o filme inteiro é filmado num take só. Referente ao ângulo vertical, nós temos o plongée, uma palavra em francês que quer dizer mergulho. Aqui uma cena, né? Uma imagem, né, do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A câmera está posicionada acima do seu objeto, que é visto, portanto, num ângulo superior. Essa visão superior, ela é muitas vezes utilizada para inferiorizar o personagem, para dar uma ideia da sua fragilidade, ou até mesmo para dar uma ideia da visão divina, né? Deus olhando, né, os seus personagens, uma visão superior. O contra-plongée, que seria o contra-mergulho, né, o inverso do plongée, aqui apresentado uma imagem, um fotograma do filme Bastardos Inglórios, e justamente causa a sensação inversa do plongée, né? Se no plongée você tem a sensação de inferiorização da personagem, no contra-plongée você tem uma sensação, né, de poder do personagem, né, de autoridade, de força. E a câmera é colocada abaixo do objeto e faz com que o espectador veja a cena de baixo para cima. Zenital, que é a câmera colocada no alto do cenário, apontando diretamente para baixo. Aqui revelado numa cena, numa imagem, né, um fotograma do filme Amantes Eternos, que reforça aquela ideia do plongée, né, de visão divina, né, da visão de Deus ali daquela cena. E o inverso, contra-zenital, a câmera aponta diretamente para cima. Nesse fotograma do filme Alice no País das Maravilhas, você muitas vezes utiliza esse recurso para mostrar imagens de fundo de poço, de túnel, né, de deslocamento de uma região para outra, né, dessas dimensões, ou mesmo para você mostrar realmente a distância, né, que ele revela da cena do personagem para o espectador. Com relação ao ângulo horizontal, nós podemos ter o plano frontal, é o plano que a câmera filma o personagem, o objeto de frente. Aqui o fotograma do filme Cidade de Deus, importantíssimo de ser assistido, é uma referência para todos nós fotógrafos, né? Se em fotografia eu mencionei algumas referências para vocês, para mim isso se torna muito mais importante. Então convido todos vocês, quem não assistiu, assista esse filme, um filme nacional, muito importante. Lateral, o personagem é visto de lado, aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estão me ouvindo? Sim.
Eu vou dar uma paradinha aqui, certo? Eu vou dar uma paradinha aqui, Porque eu quero agora passar para a porque eu vou montagem. passar. Professor, Deixa eu só tirar o retorno. Estou com retorno aqui. Tô com retorno. Então, eu vou parar um pouquinho. Vocês têm lá na citação que eu botei no sala de aula, aí vocês terminam de ver aí, certo? Então, o plano, entenderam, né? É essa captura da imagem, como é que a imagem está sendo vista. Eu quero passar agora, pode ser, normalmente é um diálogo, né? Assimetria ou simetria, no caso. Mas o que eu queria ver agora é o processo de montagem de Budovkin, certo? Que é justamente os cinco, são seis, eu acho. São seis modelos que ele fala de montagem, que eu acho importante a gente dar uma analisada. O plano, beleza, né? É essa captura. A montagem é como esses planos eles são colocados na sequência, né? Como você coloca o plano em choque um com o outro para criar uma terceira ideia, que era a grande visão do modelo soviético, né? Ô, professor, Oi, quem está falando? Oi, David. esses lasers, esses modelos de planos, a gente pode usar também em história em quadrinho ou só é específico do cinema? Não, a gente usa também história em quadrinho, só que história em quadrinho ele tem outra nomenclatura, certo? Em vez de plano, a gente tem o quadrinho. Em vez de enquadramento, a gente tem enquadrinhamento. Ah, Mas tá certo. basicamente é a mesma coisa. Em vez desse plano médio, é quadro médio, quadrinho médio, quadro geral. Em vez de plano, usa quadro. Mas, assim, é praticamente a mesma nomenclatura. O conceito é Por o isso que mesmo, só o nome que muda, né? é, porque é o seguinte, a primeira linguagem que apareceu foi o cinema. Né? As outras foram o quê? Foram bebendo na fonte do cinema. Certo? O quadrinho vai beber muito na fonte do cinema, até porque, assim, a primeira escola de cinema, como eu disse, é 1920, a escola russa. Escola mesmo, né, de estudar cinema. Não é forma de fazer, mas estudar. Então, assim, eles criaram toda a nomenclatura. Esse negócio, plano de sequência, tudo eles criaram, né, porque estavam estudando. O primeiro estudo de quadrinho que a gente vai ser no Brasil, por que pareça, por volta da década de 50, ou seja, mais de 30 anos, né, depois da escola soviética, entendeu? Então, assim, por que a gente Entendi. usa muito cinema? Porque é a primeira e aquela que vai ser mais estudada como linguagem audiovisual. Depois vídeo, quadrinhos, posteriormente jogo, né, televisão, tudo isso vai beber na fonte do cinema, certo? Certo. Então vamos ver aqui. Eu gostaria que depois vocês vissem com calma isso, procurassem mais, né? Conta história do cinema. Tem um Nerdologia, que é um podcast, não, um videocast que eu vez por outro eu vejo, que eu acho bem legal. Aí tem um que é sobre cinema. Só que eles cometem um crime bárbaro, que é não citar a Amélie. Mas depois eles pediram desculpa. Como eu disse, não dá para a gente entrar muito nessa parte de linguagem. Então, assim, no momento, procure na internet, procure Nerdologia sobre cinema. Tem
além desse link, tem outro que eu coloquei lá na lâmina, que é maior do que esse. Esse é um recorte da lâmina, que é sobre edite como russo. E aí ele fala da escola russa, bem legal. Como é que é? E colapso. Veja, o Dovkin, ele vai criar várias técnicas de montagem, certo? Ele vai dizer assim, contraste, certo? É quando você coloca, ele vai dizendo aí, duas imagens, certo? Que elas são opostas entre si, mas elas se complementam quando criam uma outra ideia, certo? Vamos ver aqui. Tá sem som, professor. Essa é uma cena clássica de Odisseia no Espaço, 2001, que ele joga o osso e o osso se transforma na nave espacial. Esse é o contraste, entendeu? Ele quer dizer o quê? O antigo e o novo, o pré-histórico e o período mais contemporâneo. Deixa eu colocar de novo aqui. Mais contemporâneo. Deixa eu colocar de novo aqui. Entenderam aí o paralelismo? Normalmente paralelismo é quando você tem um personagem e ele está em tempo diferente. Esse paralelismo, eu sempre cito um filme que eu passei, só na terceira vez que eu assisti o filme, eu percebi que uma personagem era a mesma, que é a Dama Dourada, que é sobre um quadro do Gustavo Klimt, que foi roubado pelos nazistas, e depois uma pessoa da família, né, a judia foi expulsa da Áustria, e aí a descendente desse pessoal consegue recuperar esse quadro, né, porque ele foi roubado da família. Então mostrava a senhora, o nome do filme é A Dama Dourada. A Dama Dourada. Por muito tempo, só a terceira vez que eu vi o filme foi que eu entendi que a Maria que eles falavam era a senhora, que era feita por Helen Mirren, que era a que recuperou o negócio lá, né, o quadro.
porque eu não conseguia, assim, não ficou bem a caracterização da personagem da primeira fase para a segunda. Né? Isso ocorre muito quando você muda de ator, né? Quando você muda a caracterização. Então, no caso aí, mudou o ator, né? Indiana Jones, novo para ele velho. Mas aí o que é que criou o paralelismo? O chapéu, né? E assim, baixou o chapéu e levantou. Ok, Adriano. Passar aqui, vou continuar. Então, o paralelismo, ele também é entre tempos, né? O tempo do trem saindo do tempo do trem chegando. Né? A sombra do assassino lá, e a mulher não precisou ver o assassinato. O paralelismo, ele foi uma das primeiras técnicas desenvolvidas para você fazer uma perseguição de uma pessoa correndo. Antes você fazia como? Era um grande cilindro com um cenário que ficava girando. E aí ficava o cara como se estivesse correndo. O senhor tá mostra o cara correndo, mostra o outro. Mostra o cara correndo, mostra o outro. Professor, o quê? o senhor tá com 2 microfones ligados. Agonia. Tá no retorno, né? O senhor tá com os 2 microfones ligados. O do PC e o do seu celular aí tá atrapalhando. Qual foi a bronca aí, pessoal? Vamos lá. Only 2 kinds of creature get fun of the desert. Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. Now, drive. It's going to be fun. It is recognized that you have a funny sense of fun. O simbolismo foi quando ele mostrou o fogo, né, ali no essa cena de Lawrence da Arábia, Peter Toole. E o fogo. Qual é a bronca, gente? Diga aí. Tá retorno, o quê? O senhor tá usando 2 microfones ligados. Desliguei. O senhor tá usando os 2 microfones ligados, o do seu celular e o do seu PC. Quando o senhor fala, aí tá dando muito retorno para nós aqui, não tá escutando direito, não. Jogou agora? Aí o senhor desliga o áudio do PC e fala pelo celular. Então, o simbolismo é quando você tem uma imagem que ela se associa a outra. Sempre não avisaram que tá com ela. Ficaram só kkkk, você entendeu o que era. Vou desligar aqui o microfone. Então, veja. Então, o simbolismo,
o fósforo lá do fogo, né, e aparecendo o deserto, mostrando como o deserto é quente, né, o sol do deserto. Simultaneidade. Agora tá sem som, professor. Liga o som do PC. Going in. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lemons family. I really need to speak. What's the problem? Well, I'm investigating the death of Frederica Zimmer. Pessoal, vocês vão dando uma olhada lá. O último era simultaneidade. A última, o penúltimo. Simultaneidade é justamente quando duas cenas ela acontecem ao mesmo tempo, em espaços diferentes, em momentos, pode até ser momentos diferentes. Normalmente para criar um efeito dramático. Né? Isso ocorre muito quando tem uma perseguição, né? E aí você acha que o cara vai bater na porta de alguém, ele bate na porta, quando a pessoa abre, é em outra casa. Né? Então, simultaneidade é o mesmo tempo, né, e o mesmo de duas cenas estarem ocorrendo, sem ter, pode ter alguma coisa a ver ou não. São simultâneas. E o último é leitmotiv, que é justamente a música, né, o som que chama a cena. Um exemplo clássico é quando chega a Estrela da Morte, né, do Guerra nas Estrelas, toca o tema de Darth Vader. Certo? Então quando Indiana Jones consegue solucionar um problema, né, e aí a música dele vai e se eleva. Então, leitmotiv, a marcha imperial é justamente Darth Vader. Então, é o chamado leitmotiv. Em alemão, significa literalmente o tema principal, né, o tema motor, né, ou o motor principal. Né? Então, vejam com calma os vídeos que eu coloquei lá. Falta só um para vocês verem, que é edite como um russo, certo? Está lá no sala de aula. E semana que vem a gente volta de novo para roteiro, para a gente começar a escrever, para a gente começar a usar essas técnicas, né, de imaginar e projetar a cena que vai ser escrita. Ok? Vou ver aqui para a apresentação. Sim, semana que vem não tem aula, hein, gente? Semana que vem é feriado, é São João. Ok? Então, só de hoje a 15. Beleza? Bem lembrado. Obrigado.